está de férias, e também do Sr. Vereador Alexandre Faria. Não se ouve? Já se ouve? Não, já. Novamente, bom dia a todos e a todas. Estava eu a justificar, já tendo nós quórum, portanto, outros senhores vereadores a chegar, mas justificava as ausências do senhor Vice-Presidente, que está de férias, e do senhor Vereador Alexandre Faria, que está em representação da Câmara do aniversário da nossa cidade irmã, que é o Sal. E por isso está lá a representação da Câmara. Dito isto, eu abri ao período antes da ordem do dia. Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça, faça favor. Peço desculpa, Sr. Vereador. A Vereadora Conceição Cordeiro também está de férias. Eu estava-me a esquecer da justificação. Bom dia a todos. Aqui tenho 3 pontos. Um que é o que nos preocupa mais, porque estamos muito receosos com as políticas que estamos a seguir, sobretudo para os trabalhadores, e não vemos ninguém a ser responsabilizado por essas políticas. Os ministros entram e saem, dizem que têm responsabilidades e responsabilidades, etc. E realmente ninguém é responsável. Continuam as políticas de despedimento, sobrecarga de impostos sobre os trabalhadores por conta de outrem, e os pensionistas, que não têm qualquer alternativa para superar todas estas dificuldades, veem as suas pensões reduzidas, mesmo aqueles que descontaram para fundos próprios, complementares de pensões, que o Governo, com legislação, tem cerceado, para não dizer outras palavras mais duras e apropriadas. Temos que repor o Estado de Direito e o respeito pela Constituição. Foi com esta Constituição que o Presidente da República e a Assembleia da República foram eleitos e que saiu o Governo. É esta a Constituição que tem de ser respeitada e não outra, porque a juraram defender. Temos que ser homens de palavra e defender princípios. Eu cito estas questões porque as consequências para as autarquias podem ser desastrosas, mesmo que haja vontade do poder local de as superar. Um segundo ponto é perguntar para onde é que vão as peças arqueológicas que estavam na exposição aqui no Conde de Castro de Guimarães, que estão devidamente encaixotadas, e, portanto, gostaríamos de saber para onde é que vão, se ficam ali, se há possibilidades de outras exposições. E um terceiro ponto, continuamos com os autocarros da Bahia, os autocarros turísticos aqui em frente ao Hotel Bahia, a congestionar o trânsito. E realmente assistimos a situações absolutamente caricatas naquela entrada e saída de passageiros ali em frente ao Hotel Bahia. Isto é um assunto que já vem de longe e, naturalmente, gostaríamos de saber se há alguma questão, portanto, qual é a possibilidade de resolução. E, por fim, é este parque aqui do Dramático. Se não haveria possibilidades de, pelo menos dada a taxa de utilização que existe, se realmente a primeira ou a segunda hora fossem realmente, enfim, não pagassem, portanto, o parqueamento, e depois ao fim da terceira ou qualquer coisa assim, para haver uma maior taxa de utilização. Muito obrigado. Novas, Sra. Vereadora Teresa Gago. Bom dia a todos. Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta sobre o projeto da Universidade Nova. Havia a questão da expropriação dos terrenos, que estava pendente. Eu pergunto se já foram expropriados e, em caso afirmativo, por que valor? Não havendo mais intervenções, só então respondendo ao Sr. Vereador e à Sra. Vereadora. Em relação ao Hotel Bahia e aos autocarros, enfim,
É a consequência de termos o Hotel Bahia naquele sítio, tem as suas vantagens, os seus inconvenientes, como também a gestão do espaço público em muitas matérias cria inconvenientes ao Hotel Bahia, mas não há muito a fazer. O que nós aguardamos é que, com a recuperação da antiga Guarda Fiscal e com a colocação da polícia, que fica ali mesmo em frente, se possa, de alguma forma, reordenar aquele estacionamento que ali está e que permita, por aí, ter alguma possibilidade de autocarros, não só os que servem, que levam os clientes ao Hotel Bahia, mas até, eventualmente, os outros que visitam Cascais terem alguma capacidade para manobrar e criando menos incómodos, digamos assim, ao trânsito. De qualquer das formas, não tenho assistido a grandes problemas. Quer dizer, o que cada vez tem que saber mais é que quem quiser vir para o centro de Cascais vai demorar mais tempo do que se fizer a passagem por fora. Mas isso, de alguma forma, já é um conhecimento geral. O que nós estamos a apontar é que, e dentro deste âmbito da recuperação da Casa Sommer, começar a haver uma distinção clara a partir cá de cima da entrada no próprio centro de Cascais, até como forma de fazer o trânsito diminuir junto à Paula Rego, junto ao Manuel Possolo e até onde hoje vai o Empedrado. Isso levará a que as pessoas tenham ainda mais a noção de que, passando por aí, vão demorar mais tempo. Por outro lado, também estamos a prever, mas isso será a seu tempo, que quando abrir, não me lembro o nome da rua, a que fechou agora por causa das obras da Casa Sommer, abre essa rua e fecha a ruazinha em frente ao Museu do Mar, o que permitirá fazer com toda uma extensão de jardim do Museu do Mar. E, portanto, isso alterará algumas coisas, mas o que se tem a propósito, que quando se entra nesta zona, é uma zona, de facto, preferencialmente para peões, preferencialmente enquanto espaço público, e, portanto, o trânsito sabe que vai a querer ir por ali, poderá ir, mas demora bastante mais tempo do que é uma zona mais de fruição do que propriamente de mobilidade. Isto a par de alguns estudos que estão a ser feitos para o próprio Largo da Estação e para a própria rotunda Francisco Sá Carneiro. Portanto, neste momento não é uma rotunda, mas eventualmente voltará a ser a rotunda que já foi. Em relação ao parque do Marchal Carmona, nós de facto temos um conjunto de orientações a assumir. O que considerámos foi que estar a assumi-las nesta altura poderiam ser consideradas perfeitamente demagógicas de estar a tirar preço a parque. E, portanto, aguardamos pelas eleições e depois, se for caso disso, irão ser implementadas essas várias medidas que obrigam a uma reanálise do estacionamento que está a ser feito. Entretanto, também já aumentou o estacionamento e foi reordenado junto ao mercado. Há outras bolsas que estão a ser implementadas. Portanto, nessa altura, far-se-á na globalidade. Em relação à Sra. Vereadora Teresa Gago, a Universidade Nova está expropriada, portanto, está neste momento todo o processo. A Universidade Nova está expropriada, corrijo, não é? O terreno onde se irá instalar o campus da Faculdade de Economia da Universidade Nova está expropriado. Eu não tenho presente neste momento o valor da expropriação, mas peço ao vereador Nuno Piteira Lopes que lhe faça chegar, mas é aquele que decorre da avaliação da lei, portanto não podemos fazer de outra forma, mas está concluído e, portanto, já foi apresentado e decidido pelo júri o projeto de arquitetura, que tiveram expostos os 5 finalistas aqui na Marina de Cascais, no Clube da Marina de Cascais, e a perspectiva da própria Universidade é iniciar as obras no próximo ano, no fim do primeiro semestre do próximo ano. Portanto, é a informação que há sobre a Faculdade de Economia da Universidade Nova. Dito isto, passávamos então à nossa ordem de trabalho, sendo que temos, e aqui nesta matéria, dizer aos seus vereadores e às senhoras vereadoras que haverá necessidade de convocar uma reunião de Câmara extraordinária, que inicialmente estaria para segunda-feira, mas depois, a pedido de vereadores, passou para terça-feira de manhã. Portanto, será convocada essa reunião extraordinária, até porque nos estávamos a ver confrontados com pedidos de pontos prévios que já ultrapassavam
as 2 dúzias e, portanto, não era correto estarmos a apresentar pontos prévios com tanta quantidade e, portanto, essa reunião será na terça-feira de manhã, será a convocatória logo que terminemos a nossa reunião. Ainda assim, terça-feira, ainda assim há 3 pontos prévios que são absolutamente necessários a sua aprovação hoje, mas que eu coloco à consideração da Câmara a aceitação destes pontos prévios. Peço desculpa, eu respondo. Eu peço desculpa, de facto, ainda no período da ordem do dia, as peças de arqueologia que estavam no Museu Conde de Castro de Guimarães, como sabe, o Museu Conde de Castro de Guimarães tem uma função que não é propriamente para a arqueologia. E tinha ali um pequeno espólio que estava ali em exposição. Não me parece ser o sítio adequado, nós estamos aquele será para promover ou para evidenciar o património que está associado à língua portuguesa. Neste momento está e estará lá uma exposição sobre Fernando Pessoa e naquilo que estes autores têm de relação com Cascais e daquilo também que se relacionaram com Cascais. Tudo o que lá estava foi guardado, portanto está devidamente acondicionado, como muito outro espólio que temos, felizmente, em Cascais, e será encontrado um local depois expositivo para aquele e para o outro espólio, sendo que há uma matéria que vai ter que acontecer também, é nós tirarmos aquele pavilhão que está por trás da Casa do Guarda, que são as reservas todas, que é onde foi para lá, o que estava exposto no Museu Conde de Castro de Guimarães, porque, enfim, aquilo não é propriamente o local para ter um pavilhão, por muito branquinho que ele esteja, mas não é ali o local para ter um pavilhão. Mas está guardado, está como tudo. A vantagem que tivemos esta semana também foi que houve alguns achados arqueológicos no Mar de Cascais, por parte de Miguel Lacerda, e que também vieram enriquecer mais o património arqueológico, porque é do tempo dos romanos, e, portanto, estamos com essa vantagem. Dito isto, eu ponho então à consideração a aceitação dos 3 pontos prévios. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passando então à discussão e votação do primeiro ponto, que é a 14ª alteração às grandes opções do plano, que coloco a discussão, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago e com a abstenção do Sr. Vereador Alípio Magalhães. Passamos agora ao ponto 2, prestação de serviço de construção e requalificação e manutenção de espaços públicos verdes urbanos, gestão de jardins públicos e parques urbanos, à EMAC, Empresa Municipal de Ambiente. Coloco a discussão, passo a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. No ponto 3 é a minuta de aditamento ao protocolo de colaboração celebrado entre o município de Cascais e a SANEST sobre a comparticipação da SANEST na construção do edifício Espaço Natura como medida de compensação da 9 hectares da guia, conforme respectiva dia, declaração de impacto ambiental. Está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora às atas das reuniões, em que coloco para aprovação as atas número 12, 13, 14 e 15, de 15 de abril, 29 de abril, 13 e 20 de maio, respectivamente. Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Tem havido aqui um pequenino quiproquo com as atas, que eu penso que estará a ser resolvido, sendo que as que são apresentadas hoje, portanto, no ponto 2, chegaram ontem, tudo bem. Mas estas atas em concreto, gostaria de pedir que fosse aqui feita uma retificação. Na ata número 12, portanto, de 15 de abril de 2013, na página 13, está aqui no ponto 28 que eu não participei na votação. É verdade, não participei na votação, justificando porque é que não o fazia, é porque pertenço ao Conselho de Administração da Fundação Dom Luís I. E eu gostava que os motivos da não participação nas votações, quando são devidamente referidos, viessem incluídos. Também na ata número 13, na página 9, no ponto 5, diz, numa intervenção minha, é o seguinte:
recorre à intervenção, e a questão do planeamento urbano, de maneira que nesse ponto será a abstenção justificada desta forma. E depois está que eu votei contra. Portanto, há aqui uma incongruência entre a declaração de voto e o voto efetivamente tido. Portanto, aqui terá sido abstenção. Portanto, pedia que se fizessem estas correções. Quanto às outras atas, não nada tenho a dizer. Muito bem, serão corrigidas e iremos votar com base também nestas alterações que foram sugeridas pela Sra. Vereadora. Quem vota, tentamos votar as atas, 12, 13, 14 e 15. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é a apresentação das atas 16, 17, 18 e 19 de 27 de maio, 13 e 24 de junho e 8 de julho, respectivamente. Estão apresentadas, assim como também estão apresentados os balancetes, resumo diário de tesouraria e também os despachos e notas de serviço, entretanto, emitidas. Passamos agora ao ponto da Presidência, em que proponho a aprovação do protocolo de gestão do Museu da Casa das Histórias Paulo Arrego, a celebrar entre o município de Cascais e a Fundação Dom Luís, que é a capacidade da Fundação Dom Luís ter gestão também da Casa das Histórias. Está em discussão. Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Sr. Presidente, até a aprovação do ponto 7, que é a designação do Conselho Diretivo, eu considero que pertence à administração da Fundação Dom Luís, portanto não votarei este ponto. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, não tendo participado na votação, a Sra. Vereadora Teresa Gago, por pertencer ao Conselho de Administração da Fundação Dom Luís I. Ponto 6. Contrato entre o município de Cascais e Cascais Próxima para a requalificação urbana de espaços públicos, com a construção de hortas urbanas comunitárias e respectivos acessos e estacionamentos. Está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por maioria com voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora ao ponto 7, Fundação Dom Luís I, que, decorrente da alteração que foi feita da legislação das fundações, foi agora publicada e aceite a alteração aos estatutos da Fundação Dom Luís I e também no período em que estamos foi entendido que colocar num espaço curto para permitir que no novo mandato se possa então depois voltar a constituir o Conselho de Administração. De forma que a proposta desse Conselho de Administração passa basicamente pela manutenção do professor Salvador Teles Menezes como diretor executivo, que é agora um termo novo dentro da lei, e depois como não executivos e, portanto, não remunerados, estar eu na presidência, o que recupera-se também o que vinha dos estatutos anteriores, e estar o Dr. António Cunha, também no currículo que foi distribuído, também como membro do Conselho de Administração. Portanto, coloco também a votação. Não sei se isto tem que ser votação secreta. É, não é? Estamos preparados? Eu já agora aproveito e também queria dar os parabéns à nossa colega Paula Rocha, que faz hoje 30 anos e, portanto, está de parabéns. Tem, não tem? Muito bem. Enquanto se prepara ali os votos para o ponto 7, eu passava para a Direção Municipal de Apoio à Gestão, que com o ponto 8 pretende a aprovação da minuta do protocolo entre a Câmara Municipal de Cascais e o Parque de Estacionamento Parque Sol, que é o Tribunal de Cascais. Está em discussão. Sra. Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, em relação a esta minuta de protocolo, tenho aqui uma questão que é qual é que é a previsão do montante. Não há valor referido no PRD, apenas se diz que se estima que são 20 euros por veículo. Se estima, não, é o que vai ser acordado, são 20 euros por veículo. Depois de nos considerando dizer que é um parque de estacionamento amplamente utilizado pelos funcionários da Câmara, e isto visa apoiar os funcionários, mas eu gostaria de saber qual é que é a previsão do montante que vai ser entregue à Parque Sol. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, para esclarecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se há algum problema com o computador da Sra. Vereadora, mas o meu PRD tem cá o valor... Senhora, peço desculpa, ou são os microfones ou nós hoje estamos com a voz muito entremelada. É melhor puxarem os microfones mais para o pé da boca, que é para se ouvir melhor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a dizer que não sei se existe algum problema com o computador da Sra. Vereadora, mas no meu PRD tem cá o valor, que são 3.000 euros mais IVA, que dá 3.690. Não sei se os senhores vereadores também têm o mesmo documento que eu ou não, mas o valor está cá.
Muito obrigado. Passemos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Então faça lá a favor, Sra. Vereadora. Muito bem, mas faça a favor. Para que fique registado em ata, eu confirmei no início da reunião. Agora que o diz, não sei se terá havido alguma alteração. Não é caso inédito alterarem os documentos a meio da reunião, como já foi visto. Portanto, neste momento, para eu poder votar, eu preciso de confirmar. E agora não tenho acesso. Portanto, é curioso, é muito curioso o que acontece ao nível dos sistemas durante as reuniões de Câmara e entre reuniões de Câmara. Não há alterações de sistemas durante a reunião de Câmara, não pode estar a levantar essa suspeita. A Sra. Vereadora fez uma pergunta. Quanto é que custa? 3.000 e qualquer coisa euros, que foi 3.000 mais IVA, que foi... No meu também está os 3.000 mais IVA e ninguém me cortou o acesso. Deve ser uma cabala que está criada. Mas, e portanto, estando a pergunta colocada, estando a resposta dada, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago, do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, voto contra porque, de facto, o documento que aqui tenho não tem cabimento. Muito bem, seguimos em frente. Sr. Vereador João Sandy Castro, faça favor. Sr. Presidente, apenas a gente ainda não votou o ponto 7. Vamos agora fazê-lo por escrutínio secreto e já aparece aqui o resultado. Creio que há aqui algum... Tá. Muito bem. Passamos agora ao ponto 9, constituição de um fundo de maneio adicional. Está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passando agora no ponto de gestão patrimonial, ao ponto 10, aquisição de uma parcela de terreno com área de 400 metros quadrados, situado nos limites do lugar do Mortal, Freguesia da Parede, a António Fernandes, destinada à construção. Coloco a discussão. Sra. Vereadora, faça favor. Do ponto 10 ao ponto 13, não havendo evidência de que há cumprimento da lei dos compromissos, voto contra. Ainda não tínhamos posto a votação, Sra. Vereadora, mas agradeço ter antecipado a sua... Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Temos agora o ponto 14 e 15, que são duas cedências, que também coloco a discussão. Passo a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a parte da contratação pública, com a empreitada de beneficiação da estrada de ligação Caparite-Tires, que tem o processo de erros e omissões e prorrogação de prazo. Está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto das coletividades, do 17 ao 22, coloco todos a discussão e depois, se for caso disso, votação separada. Estão em discussão. Faça favor a Sra. Vereadora Teresa Gago. É também uma declaração de voto antecipada. Neste caso, que nós temos dado às coletividades e no sentido de gostar de manter esse apoio e não querendo que o Sr. Presidente, à semelhança do que já fez, tente abusivamente interpretar este voto contra, é absolutamente assumido e esclarecido que o voto será contra, porque, mais uma vez, não há garantias do cumprimento da lei dos compromissos, fazendo depender o apoio às coletividades de disponibilidade de tesouraria. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Eu não faço interpretações. O que faço é o seguinte, é que se o Partido Socialista estivesse a governar esta Câmara, não apoiava, de facto, nada nem ninguém com base num pressuposto completamente errado por desconhecimento e incompetência na análise da lei. Portanto, neste caso em concreto, votando contra, vota contra a atribuição de apoio a estas instituições do Conselho de Cascais. Passo a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos ao ponto... Uma declaração de voto. Faça favor, Sra. Vereadora. Como tinha dito que ia antecipar a declaração de voto, eu pensei que já tinha feito a sua declaração de voto. Mas então há uma antecipação e uma pós-antecipação. Passa a haver declarações de voto antecipadas e pós-antecipadas.
Sr. Vereador tem a palavra para a declaração de voto pós-antecipada. É o preâmbulo e o prólogo. O voto contra é feito com base no parecer jurídico que foi entregue à Câmara e no pedido da auditoria, que é do pedido à Inspeção-Geral de Finanças, que é realizado. Portanto, quando diz ou quando alega que há desconhecimento da lei, há uma interpretação diferente da lei que vai ser analisada juridicamente. Senhora Vereadora, eu por acaso agora respondi-lhe, mas não quero. Vou deixar mais um tempinho, porque não foi entregue nenhum parecer jurídico à Câmara, e se esse parecer jurídico está-se a referir de uma declaração, não é um parecer jurídico, é uma declaração de uma candidatura às próximas eleições autárquicas, que por falta de ideias, por falta de projetos e de propostas, quer fazer da questão da lei dos compromissos o seu programa de campanha, eu, por mim, estou à vontade. Faça até... Vão por aí. Agora, isso não é nenhum parecer jurídico e, como deve imaginar, não tem nenhuma base de sustentação. Agora, a pior coisa que se pode fazer é quando se erra não corrigir. Agora, quando se erra, tem-se a noção que se errou e continua-se a insistir no erro, é das coisas mais graves que se pode ter na vida. Mas, como já dizia Napoleão, se vires um adversário distraído, não o chames à razão. Portanto, deixa-o continuar distraído, porque é bom sinal. É assim que eu vou proceder. Passemos então aos assuntos jurídicos, em que temos aqui o ponto 23, 24, 25, 26, 27 e 28, que coloco também a discussão. Não, estes não. Votamos. Nestes pontos, estou a ver que... Então, vamos votar o ponto 23, 24 e 25, 27 e 28, se estiverem de acordo em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. E agora, com os boletins de voto, pedia que votassem o ponto 26. Passemos agora à gestão territorial, que coloco a discussão os seus pontos da gestão territorial, que vai do 29 ao 34 inclusive. Estão estes pontos em discussão. Não havendo intervenções, posso votar em conjunto. Em separado, vamos em separado. 29. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 30. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. 31. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. 32. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 33. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E está fechado este ponto. Passemos ao ponto de obras municipais, manutenção e trânsito, com 3 subpontos que coloco os 3 à discussão. Passemos a votação. Ponto 35. Podemos votar em conjunto? Votamos em conjunto o 35, o 36 e o 37. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto 38, de intervenção territorial, que coloco também a discussão. Passo a votar por unanimidade. Votou contra, não percebi. Então foi aprovado por os pontos 35, 36 e 37, aprovados por maioria com voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. No ponto 38, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Voto outra vez o 38. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos agora ao ponto da juventude, 39, 40 e 41, que também coloco os 3 à discussão. Faça favor, Sra. Vereadora. Nos pontos anteriores não o fiz. Neste faço questão de fazer aqui uma distinção. O ponto 40, voto contra e votaria contra, também não fosse a questão da lei dos compromissos. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Agora já há uma qualificação do contra, portanto temos vários níveis de contras. Mas enfim, mas o contra é o contra, ou a favor ou a abstenção. Portanto, vai votar contra os 3 pontos, pelo que suponho que podemos votá-los em conjunto. Estamos a votar os 3 pontos em conjunto, 39, 40 e 41. Quem vota contra,
Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos agora ao ponto de ambiente, que vai do ponto 42 ao ponto 46. Também coloco a discussão. Não havendo intervenções e sendo eles de natureza diferente, pelo menos os dois primeiros, coloco em votação o ponto 42. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. O 43, quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação do ponto anterior. O ponto 44, 45 e 46, quem vota contra? Quem se... Quer falar, Sr. Vereador? Mas é depois. Ponto 44, 45 e 46, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Sr. Vereador Nuno Piteira, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria falar sobre o ponto 42 por causa da Lei dos Compromissos e dos Fundos Disponíveis. Este contrato é financiado com base no protocolo da SANEST e, portanto, não entra para os fundos disponíveis nem para a Lei dos Compromissos, portanto, está à vontade para votar a favor. Sr. Vereador, já me basta uma senhora Vereadora estar preocupada com a Lei dos Compromissos, quanto mais agora ter outro insistentemente a dizer que vai cumprir a Lei dos Compromissos permanentemente. Mas os outros também não precisam, porque cumprem, portanto, não vou estar agora ponto a ponto nessa medida. Mas agradeço a informação. Passamos agora ao planeamento e requalificação urbana. O ponto 47, aprovação do relatório e ponderação da segunda Conferência de Serviços e promoção da adaptação de propostas do PPRUX às observações das entidades. Estão em discussão. Passo a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora ao ponto da cultura, que vai do ponto 48 aos pontos 55 inclusíveis. Coloco-os em discussão. Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Sr. Presidente, vou pedir que sejam votados em separado, se faz favor. - 48. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. 49. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a mesma votação do anterior. Ponto 50. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 51. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 52. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 53. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. 54. Quem vota contra? Quem se abstém? Igual votação do ponto 53. Ponto 55. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção do Sr. Vereador Alípio Magalhães. Faça favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, bom dia. Não, obviamente, esta abstenção não tem nenhum aspecto de natureza política. É apenas a continuação do procedimento anterior de quando há a fixação de um preço, o Executivo pode fazê-lo ao preço que entender. Não significa que se considere que é alto ou baixo. Portanto, muito obrigado. Sr. Vereadora, faça favor. Este preço foi fixado por acordo com a parceria António Maria Pereira e é o preço de venda comercial que eles estipularam. Nós na Feira do Livro já estipulámos um valor abaixo com o desconto da Feira do Livro e provavelmente, porque fizemos uma primeira edição muito pequena, quando se fizer a segunda edição já se poderá propor um preço diferente. Mas de facto não é um preço tipo o preço da Câmara Municipal de Cascais, mas fica já o aviso, comprem-no na Feira do Livro porque já tem o desconto de feira. Mas de facto foi um preço acordado com a parceria. Fez parte do acordo. Muito bem. Aliás, esta questão da votação nos preços já vem do... Dignificou a Câmara como vereadora e, nessa altura, já o Partido Socialista se abstinha nas votações dos preços dos livros. Neste momento também se podem fazer ir à Feira do Livro ou então serem jovens voluntários neste programa que estamos a ter de voluntariado jovem na linha de comboios do Estoril, onde está a ser oferecido um livro deste a cada jovem. Somos jovens há mais tempo, Sr. Vereador. Para eles, claro. Muito bem. Passemos então a atribuição do preço já foi feito, como é óbvio.
Passamos agora à educação, que é do ponto 56 ao ponto 61. Estão todos em discussão. Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Sr. Presidente, também pedirei que sejam votados em separado, se faz favor. E em relação ao ponto 61... Sra. Vereadora. Então não estão todos em discussão? Faça favor, então. Em relação ao ponto 61, tenho uma pergunta a fazer, que é se não houve uma auditoria para o controle de qualidade nestes refeitórios. Se é a primeira vez que se está a adquirir serviços. Já houve... É possível ter acesso a essa... Senhora Vereadora Ana Clara Justino, gostaria que respondesse para a ata. Desde que estipulámos que se fez sempre um concurso público para adquirir os serviços externos. Embora nós tenhamos a parceria com aquele instituto, agora de repente teve uma branca, pronto. Não. De biologia, agora não me lembro, daqui a bocado vou-me lembrar, que faz essa vistoria, que faz 2 grandes vistorias ao longo do ano. Estipulámos sempre uma auditoria interna para serviços e para produtos. E a partir de 2006 tivemos sempre, todos os anos, esse resultado. Portanto, este é o do ano que está a seguir. Muito bem. Passemos à votação. Ponto 56. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. 57. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 58. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 59. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Ponto 60. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com igual votação do ponto anterior. E o ponto 61. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com um voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos agora... Instituto Ricardo Jorge, está feita a correção. Passemos agora ao ponto do desporto, que vai do ponto 62 ao ponto 77, que os coloco todos eles à discussão. Vamos votar em separado, penso eu. Não podemos votar em conjunto? Muito bem. Estamos a votar do 62 ao 77. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Já haverá resultados das 2 votações que fizemos secretas, certamente, em que poderei comunicar, mas embora esteja no computador, mas há pouco houve aquela dúvida e, portanto, se me puderem fazer chegar essa informação, agradecia. Passemos agora ao ponto de desenvolvimento socioterritorial, que vai do ponto 78 ao ponto 88, que coloco todos a discussão. Faça a favor, Sra. Vereadora Teresa Gago. Sr. Presidente, periodicamente eu não tenho feito, mas de facto não vale a pena, creio eu, estar sempre a repetir, mas neste caso faço questão de repetir o meu antevoto, como o Sr. Presidente designou há bocadinho. Por muito que me custe, não havendo a garantia do cumprimento das leis dos compromissos, estes pontos serão todos votados contra. Muito bem. Votamos então em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos agora ao Sr. Vereador Alípio Magalhães, faça favor. Sr. Presidente, isto é uma sessão pública e, de facto, provavelmente os municípios que estão a assistir ficarão, enfim, na dúvida. Que será isso da lei dos compromissos? Talvez uma explicação muito rápida, enfim, 2 minutos, enfim, só para se perceber o que é a lei dos compromissos. Eu não tenho nenhuma dúvida, enfim. Mas pode criar-se aqui a ideia de que, de facto, o Executivo está a desrespeitar, enfim, para ser simpático, a lei. Obviamente, do meu ponto de vista, está perfeitamente a cumprir a legislação em vigor, do meu ponto de vista. Todavia, para que não fiquem dúvidas na assistência, se calhar uma pequenina, enfim, uma explicação muito rápida, 2 minutos, para evitar esta confusão. Não sei, é uma... Sr. Vereador, eu agradeço a sua chamada de atenção, mas acho que dúvidas mesmo só a Sra. Vereadora é que tem, porque, de resto, mais ninguém tem dúvidas sobre esta natureza e, portanto, estar a alimentar uma questão que não existe é, de alguma forma, estar a beneficiar o infrator. Portanto, não vejo nenhuma razão para fazer essa discussão. Sr. Vereador Pedro Lopes Mendonça, faça favor. Há aqui 2 coisas, desculpa, eu não tenho nada a ver com a votação que
que efetivamente é feita, eu faço a minha, mas acho que, como isto também é uma sessão pública, os votos contra também deviam ser devidamente justificados. Isto, não, esse é dos compromissos, mas houve outros votos contra que efetivamente, enfim, não é justificar, mas dá uma satisfação pelo menos ao público porque é que efetivamente votam contra, para além da votação dos compromissos. Acho que está-nos a chamar, quer dizer, haver aqui uma pessoa que efetivamente está-nos a chamar, que a gente não respeita, portanto, a lei dos compromissos, acho que é de uma injúria total, portanto, é este Executivo. Portanto, acho incorreto até a posição que efetivamente tem sido tomada, porque, naturalmente, o Tribunal de Contas automaticamente nos chamava a atenção relativamente a esse assunto. Acho uma injúria a todos nós. Muito obrigado, Sr. Vereador. De qualquer das formas, cada um tem a liberdade de votar contra, a favor ou abster-se, independentemente de dar explicações porque é que o faz ou porque é que não o faz. Portanto, isso não é procedimento que seja... Que deva ser colocado no sentido de estar a colocar porque é que votou contra, porque é que se absteve, porque é que vota contra, ao favor, ou mesmo só nos contras. Portanto, cada um vota de acordo com a sua consciência e assume as consequências e a responsabilidade política, obviamente, da votação que faz. Dito isto, passamos então para a Habitação e Desenvolvimento Social, que vai do ponto 89 ao 97, que coloco estes pontos à discussão. E que o Sr. Vereador Frederico Almeida faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer aqui um destaque. Como sabemos, Cascais é um dos concelhos que tem maior número de fogos de habitação social a nível do país. Temos feito um esforço tremendo para conseguir resolver algumas situações que já têm alguns anos, nomeadamente, ainda ontem na Assembleia Municipal tivemos o finalizar de um processo que tem a ver com 39 fogos em Várzea de Pelima, temos outros em Campos Velhos e, portanto, com isso vamos conseguir, no curtíssimo prazo, com processos muito difíceis de negociação com o IRU, por não existência de verbas, ter mais 67 fogos disponíveis para atribuir até ao final do ano. Não nos contentamos com isso e queremos ir mais além porque, infelizmente, as necessidades e as carências das pessoas ao nível da habitação são, por demais, evidentes. E, portanto, mais uma vez, Cascais, também nesta temática, é um concelho inovador. Estamos hoje aqui a propor, e penso que, ou tenho a expectativa que seja aprovado por unanimidade, um regulamento, um programa municipal de acesso, de apoio ao arrendamento habitacional privado, portanto, que as pessoas, em termos de apoio ao arrendamento, possam beneficiar também de forma a fazer face àquilo que são as elevadas rendas do nosso concelho, porque felizmente Cascais é um concelho com uma qualidade de vida muito acima da média, comparando com os outros municípios a nível nacional, o que depois obviamente também tem alguns aspectos que acabam por jogar um bocadinho e por tornar difícil, nomeadamente o preço da habitação. O preço da habitação em Cascais, a par de Lisboa, são os dois concelhos com o preço da habitação mais elevado. E, portanto, entendemos que ter este apoio ao arrendamento, sem dúvida alguma, que é uma resposta fundamental para que os municípios possam ter qualidade de vida e possam, obviamente, viver cumprindo com aquilo que são, de alguma forma, as suas obrigações ao nível da habitação. Lançamos ainda outro programa, que é um projeto de alojamento temporário pós-emergência. Portanto, temos a habitação social, temos agora aqui um novo ciclo, que é com o apoio ao arrendamento, e depois estamos aqui a lançar um outro projeto que tem a ver com pessoas que, infelizmente, quando não conseguem fazer face aos custos com o arrendamento ou com os empréstimos bancários e que, de alguma forma, acabam por ser despejados das suas casas, isto falando no mercado de habitação privado, têm, obviamente, uma dificuldade tremenda em encontrar soluções. Quem tem apoio familiar, quem tem uma rede de suporte, consegue esse apoio. Quem não tem tremendas dificuldades. E, portanto, a habitação social visa dar respostas duradouras e com critérios definidos, mas não é uma resposta de emergência. A resposta de emergência é uma resposta da competência única e exclusiva da Segurança Social, mas, mais uma vez, Cascais vai ser o primeiro concelho a nível nacional a ter um complemento àquilo que é a resposta da Segurança Social. Não somos indiferentes, somos um concelho que não nos esquivamos na lei para ficar de braços cruzados a assistir a situações que não são, obviamente, desejáveis. Aqui falo, obviamente, de pessoas que têm dificuldades em encontrar uma habitação.
e, portanto, vamos criar aqui um projeto que, de alguma forma, permite, de uma forma temporária, até 60 dias, sendo possível estender por mais 30, até 90, que as pessoas beneficiem de uma resposta pós-emergência. Portanto, esta resposta pós-emergência prevê que a Segurança Social, obviamente, tenha que assumir as suas competências e, se, porventura, as pessoas no período em que tiveram beneficiado dessa resposta da Segurança Social, não tiverem encontrado uma habitação definitiva, uma solução duradoura, então sim beneficiarão desta resposta pós-emergência. E eram estas notas que queria aqui salientar. Muito obrigada. Houve aqui uma mudança de género. Ficam então apresentados os pontos de 89 a 97. Pergunto se podemos votar todos. Sr. Vereador. Muito obrigado. Do alojamento temporário de pós-emergência, quer o regulamento de acesso ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional Privado, que vem mostrar mais uma vez que o município de Cascais tem preocupações de solidariedade. E nessa perspectiva, de facto, esta iniciativa é uma iniciativa de louvar e de acarinhar. Obviamente, haverá com certeza depois alguns aspectos a melhorar com a experiência, mas não posso deixar, de facto, de realçar esta iniciativa. Muito obrigado. Vou fazer o gostinho ao dedo. Muito bem. Não havendo mais intervenções, pergunto se posso votar os pontos todos juntos, do 89 ao 97. Muito bem. Ponto 89. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 90. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 91. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 92. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 93. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 94. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 95. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 96. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 97. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Obrigado por este caminho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não lhe fazia a desfeita depois de pelo menos não fazer uma votaçãozinha e ter essa experiência única. Ora bem, passemos então ao ponto de Relações Internacionais, que se vai do ponto 98 ao 101, que coloco todos a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Ponto 98, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. 99, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação anterior. Ponto 100, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação anterior. Ponto 101, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por maioria com a mesma votação dos pontos anteriores. Relações Públicas, ponto 102, coloco a discussão, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 103, quem põe a discussão, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 104, coloco também a discussão. O 104, perdão, é do... Sim, 104, está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 105, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Dos sistemas de informação, coloco a discussão o 106, o 107 e o 108. Passo a votação. Ponto 106, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. 107, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação anterior. Ponto 108, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação do ponto anterior. Passamos agora à Proteção Civil, com 3 subpontos, que coloco os 3 à discussão. Passo a votação. O 109, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago.
O Sr. Vereador Pedro Lopes Mendonça, faça favor. Não, é que isto não tem encargos para a Câmara e é exatamente no sentido de limpeza efetiva pós-desastres. É interessante realmente, eu registro realmente o voto contra sem qualquer tipo de explicação. É porque devia justificar o voto contra. E realmente vê-se a irresponsabilidade de um voto contra desta natureza. E isto, neste caso, é uma irresponsabilidade total. Sr. Vereador, passemos ao ponto 110. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. E o 111, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora bem, passemos ao ponto diversos, que tem 2 subpontos, em que coloco também os 2 a discussão, passo a votação. Por 112, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 113, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu no 112 tenho dúvidas se estamos a cumprir a lei dos compromissos. Mas passemos agora ao ponto de informações, mas como se trata da estratégia de saúde para o Concelho de Cascais, acho que vale a pena correr esse risco. Passemos o ponto de informações, temos o 114, que é o Prémio do Mar Rei Dom Carlos 2012, apuramento do vencedor, que já é uma tradição e uma boa tradição no nosso Concelho. 115, que é a listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização genérica abril-junho de 2013. O ponto 116, que são os comunicados aos órgãos de comunicação social. O 117, que é o relatório de endividamento e disponibilidades de 30 de junho de 2013. E o 118, que é o relatório de execução orçamental de 30 de junho de 2013 e que aproveito uma vez mais para saudar o Sr. Vereador e a equipa da área financeira por estarem e continuarem a apresentar atempadamente, em tempo útil, as contas do mês anterior, neste caso as contas do semestre anterior, pese embora, como saibamos, quer os fechos de ano, quer os fechos semestrais, implicam todo um conjunto de outros procedimentos e depois ainda haveremos de aprovar aqui em reunião de Câmara, após, nomeadamente, as revisões que irão ser feitas pelos revisores oficiais de contas, ou seja, as auditorias que eles próprios vão desenvolver e dar parecer sobre as referidas contas. Dito isto, terminamos a agenda e, não sendo ainda 10h30, são 10h25, eu vou começar por chamar o público que, entretanto, se inscreveu. Caso não esteja presente, eu voltarei a fazer segunda chamada, por estarmos antecipados em relação à hora que demos como orientação para a intervenção do público. Dito isto, eu chamava o Sr. José Gouveia Ferreira, que não está presente, eu voltarei a chamar, se for caso disso. O Sr. Nuno Alexandre Pereira Gonçalves. Sr. Nuno Gonçalves, peço-lhe só desculpa porque eu tenho que fazer uma comunicação, que é o seguinte. O ponto 7 foi aprovado com 8 votos a favor e, portanto, 0 abstenções e 0 votos contra. E o ponto 26 foi aprovado com 6 votos a favor e com 2 abstenções. Dito isto, o Sr. Nuno Gonçalves, faça favor. Bom dia. Só um minuto. Bom dia, Sr. Presidente. Apresento a administração de um condomínio, sito na urbanização da Quinta de São Gonçalo. O que me traz aqui hoje tem a ver com a concessionária Água de Cascais, na qual temos tido há alguns anos alguns problemas em relação sobre o contador padrão, que é o contador totalizador que existe nos prédios, nomeadamente lá na urbanização. Não sei se está a par da situação, como é que funciona esse contador, qual é o motivo desse contador. Pronto. E isto tudo tem a ver com, desde o final de 2011, início de 2012, nós, junto da Água de Cascais, apresentamos reclamações em relação a essas taxas, a estes pagamentos que nos são cobrados.
de acordo com o Decreto-Lei de 194 de 2009, é ilegal. Foi comunicado na reunião do dia 23/7/2012 com a doutora Susana Santos, que é a diretora comercial da Água de Cascais. Foi-lhe comunicado várias situações em relação a esse contador, na qual ficou de reunir comigo, neste caso, no prazo de um mês para acertarmos a situação das dúvidas que tínhamos colocado na reunião. Já passou um ano, até hoje, zero. Bola. De acordo com o Decreto-Lei, as reclamações têm que ser respondidas no prazo de 22 dias úteis. Até hoje, zero. Fizemos uma reclamação no dia 25/9/2012, carta registada à Água de Cascais, até hoje não obtivemos resposta. Mas apresentamos uma reclamação junto do regulador, recebi uma carta este ano a dizer que a Água de Cascais nada respondeu ao regulador perante as dúvidas que a gente colocou. Por incrível que pareça, os tribunais costumam ser lentos, não é verdade, no nosso país, mas neste caso foi mais rápido do que a própria Água de Cascais a resolver o assunto. Este ano saiu a sentença em relação a 2 injunções que foram colocadas ao condomínio por falta de pagamento e essa sentença foi a favor do condomínio porque considera, de acordo com o artigo número... o artigo 66, número 3, onde é explícito que é ilegal cobrar qualquer valor adicional sobre o contador padrão, vá lá, digamos assim. Posto isto, tivemos uma reunião com a doutora Mónica Almeida, no dia 11/6, na Água de Cascais, onde foi exposta a situação toda, onde ela nos pediu para fazer um e-mail a relatar o que é que aconteceu, o que é que tinha acontecido, para ela dar seguimento à situação. Pronto, e estamos aqui à espera da resolução. Entretanto, recebi uma carta do Dr. Carlos Fernandes, que é o advogado que representa a Água de Cascais, a solicitar, mais uma vez, os pagamentos em atraso em relação aos últimos 6 meses do ano. Pronto. Só a caso de título de exemplo, posso lhe dizer que este mês a fatura do contador padrão, que há que registar que não é de consumo, é de controlar o consumo que entra no prédio, fatura estimativa, que nos saiu este mês, o valor é de 139 €. E isto é sistematicamente assim, todos os meses, fazem mês sim, mês não, fazem estimativas, cobram os valores, sabem que é ilegal e mantêm-se fiéis à sua postura, que é a ignorância, ignorar os municípios do Conselho, porque eles sabem que é ilegal estar a cobrar estas taxas e continuam a insistir na mesma coisa, na mesma situação. Isto é, vou repetir as suas palavras de há pouco, errar é humano, mas é assim, saber que estão a errar e insistir no erro, eu acho que é desrespeitar as pessoas que vivem no Conselho. Pronto, e isso foi o que me trouxe aqui, de modo a apelar a vossa ajuda no sentido de resolver e da melhor maneira este litígio. Todos ganham, porque não é só o nosso condomínio, que a gente já não faz esse pagamento há 2 anos. Deixamos de pagar até a situação se regularizar. Até se, entretanto, saiu esta sentença do Tribunal a dar-nos razão e por isso é que a gente agora começou a falar sobre o assunto e a tentar divulgar e a chegar a um acordo. Mas é assim, nós deixamos de pagar há 2 anos, Sr. Presidente. Agora, há condomínios que pagam mensalmente. Eu posso lhe dizer que essa conta anual chega entre os 1.000 e os 1.500. Eu tenho aqui casos de condomínios lá na Quinta de São Gonçalo que em 2011 pagaram 1.300 € num ano sobre esse contador. E o que eu peço aqui é que, assim, de uma vez por todas, que a Água de Cascais respeite as pessoas, tem um contrato com a Câmara, que é uma concessionária, tem que respeitar os valores que lá estão, os valores da empresa, as pessoas têm que respeitá-los e, mais do que tudo, tentar devolver, que eu acho que aqui tem que devolver, todos os valores que andaram a cobrar às pessoas indevidamente, pelo menos desde que entrou o Decreto-Lei em 2009, no final de 2009. É isso que me traz aqui. Muito obrigado.
As Águas de Cascais é uma empresa privada, tal como disse, através de uma concessão, mas é de facto uma empresa privada que responde sobre o contrato de concessão à Câmara Municipal de Cascais e sobre a atividade em si mesma, responde ao regulador. Nós, e quero-lhe agradecer a sua iniciativa, quanto mais não seja de alerta, tal como referiu, em relação a casos semelhantes, mas dentro da concessão e da resposta ao contrato, nós temos na Câmara uma comissão de acompanhamento e fiscalização do contrato de concessão, que foi acionada a partir do momento em que recebemos a sua participação decorrente da inscrição de hoje. A resposta que nós temos das Águas de Cascais é que os contadores nos espaços comuns, ou seja, há o contador que cada um de nós tem em nossa casa e depois há o contador que engloba o condomínio, chamemos assim, o espaço comum global. Isto porquê? Porque há consumos de água, em alguns prédios, que têm a ver com lavagens de escadas, com outro tipo de, eventualmente, jardins, enfim, que têm a ver com consumo que não é atribuído per si a cada um dos condóminos. E, portanto, neste caso, enfim, ou solicitam um contador para os pontos de consumo em causa, ou aceitam, é o que a legislação diz, ou aceitam a faturação que mede a diferença da água entrada no prédio versus o somatório dos vários clientes, neste caso dos vários condóminos. Muitas das vezes o que acontece é que há ou alterações de pontos dos próprios condóminos, ou, eventualmente, fugas de rede nas zonas comuns, ou seja, por manutenção do próprio sistema interno dos prédios. O que a Água de Cascais nos diz é que dos 750 totalizadores, que é o nome que eles designam para este tipo de contadores, com contrato que têm com as Águas de Cascais, à data 550 não registram consumos e por isso não têm qualquer tipo de faturação. Portanto, dos 750, 550 não são faturados porque o somatório dos consumos dos condóminos é exatamente igual à quantidade de água entrada no prédio. No caso em concreto, eles aqui chamam entidade 32334, verificamos que havia consumos medidos no totalizador e por isso houve faturação. Desde março último, por motivo que desconhecemos Águas de Cascais, os consumos no totalizador anularam-se, pelo que, enquanto tal se mantiver, o cliente ficará isento de faturação. A faturação de março em diante será acreditada. Portanto, ou seja, ser-vos acreditada essa mesma faturação de março em diante. Das 6.500 ações intentadas por dívidas de clientes, bem, isto agora é uma informação deles, que dizem que 35% resultaram em cobrança, 42% em força executiva e os restantes 23% estão em processos normais. Das 366 ações intentadas contra as Águas de Cascais, portanto, ou seja, o seu alerta é bastante válido, mas, felizmente, há outros municípios que estão com atenção. Das 366 ações intentadas, 270 já foram resolvidas a favor das Águas de Cascais e 13 tiveram sentenças desfavoráveis. Portanto, é a informação que nos é prestada pelas Águas de Cascais através da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. Portanto, nesse sentido, o que penso que vos está, e portanto esta informação pode ser disponibilizada oficialmente, embora aqui seja oficial, mas o que exigirão é aquilo que as Águas de Cascais estão a dizer, que é acreditar, não é acreditar, é acreditar, portanto, dar crédito em relação aos consumos de março em diante, daqueles que terão sido indevidamente faturados. Sr. Gonçalves, faça favor, tem ainda mais 2 minutos. Ok. Sr. Presidente, fico contente que eles tenham respondido, porque nós, nem o regulador, eles responderam. Vou só recapitular 2 pontos. Primeiro, nós temos contador para as áreas comuns, onde é para lavar escadas, e vou-lhe ler o artigo do Decreto-Lei, onde diz que não pode ser cobrado. Vou citar. Em prédios em propriedade horizontal devem ser instalados instrumentos de medição em número e com o diâmetro estritamente necessários aos consumos nas zonas comuns. Ou, em alternativa por opção da entidade gestora,
nomeadamente quando existir reservatório predial, podem ser instalados contadores totalizadores, sem que, nesse caso, o acréscimo de custos possa ser imputado aos proprietários. Isto é um ponto. É claro, não há dúvidas. Outra questão que eu levanto dúvidas é em relativamente a esse certo que eles dizem que há contadores totalizadores no Conselho, que não há diferenças. Isso é impossível de acontecer, Sr. Presidente. Por causa do seguinte, o contador totalizador faz a contagem global da água que entra no prédio. Há sempre diferenças. Tem que haver. Porque assim, eles fazem a leitura ao metro cúbico. O metro cúbico tem 1000 litros de água. Eu vou-lhe explicar. O meu contador das áreas comuns, que lava as escadas, lá, a empresa que lá vai, para consumir 1000 litros de água, demora uma eternidade. Mas, no entanto, a água entra no prédio, é contada no contador, no totalizador, como num bolo inteiro, e depois é repartida pelos contadores. Temos 11 contadores. Então temos que ter, no mínimo, 11 metros cúbicos de erro, de margem de erro. É o mínimo. Tem que haver erro. Há sempre. E agora diga ao Sr. Presidente, eu não estou a duvidar, mas é assim. Eu duvido que no Conselho, e se tiver hipótese de pedir essa informação, os valores, e eu posso, que é assim, não, há imensos condomínios que pagam valores brutais sobre esses contadores. E não há diferenças. Eu vejo, a desculpa que me deram, que pode haver uma fuga, pode haver alguém a consumir água por fora. Sr. Presidente, estamos a falar de pessoas com algum nível, não quer dizer que isso seja desculpa, mas é assim, duvido da eficácia da maneira como eles resolvem a situação. E de acordo com este artigo, é ilegal a cobrança sobre esses contadores, havendo o contador das áreas comuns. Muito obrigado. Razão pela qual, e tal como me informou, o Tribunal deu-vos razão, e também é o mesmo que as próprias águas estão aqui a informar, é que quando quando não há os contadores de áreas comuns, é que funciona o totalizador, que é exatamente o que está a dizer. Dos 750 contratos destas condições, há 550 que não registram consumos, o que quer dizer que há 200 que registram consumos, isto na informação das Águas Cascais. De qualquer dos modos, a CAF tem orientações nossas para continuar a fazer esta fiscalização, nem que seja por amostragem, que é como uma forma que nós podemos fazer, não podemos obviamente fazer uma auditoria a todos. Mas, de qualquer dos modos, a nós as Águas Cascais têm que responder porque temos uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização atuante e com a força de sermos o concessionário. Portanto, se não cumprirem o contrato de concessão, em limite põe em risco a própria concessão. E sabendo as Águas de Cascais de que, não tendo sido esse contrato de concessão atribuído por esta maioria, e não tendo esta maioria a política, se pudesse reverter o contrato de concessão, reverteria, sabem que se nós encontrarmos matéria para reverter o contrato de concessão, não deixaremos de aplicar. E por isso também acredito que seja um fator adicional de pressão para nos responderem atempadamente e têm-nos respondido atempadamente. Muito obrigado. Eu voltava a chamar o Sr. José Gouveia Ferreira. Não está. Tenho a informação que terá desistido. Passava agora à Sra. Dona Matilde Fernandes Bruno ou ao Sr. Nuno Miguel Mendonça. Também não estão. Ao Sr. Vítor Manuel Ferrão Vieira. Isso é para falar. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, muito bom dia, obrigado pela vossa atenção. Portanto, eu estou aqui representando os moradores do lote 3 e 4 da Avenida Engenheira de Linamar da Costa, que apresentaram uma questão e um assunto, portanto, ao Sr. Presidente, através de uma carta que foi enviada em outubro de 2012. O problema que eu vou escrever rapidamente, porque isso está escrito nessa carta, portanto, trata-se do estado degradado do terreno que fica em frente aos lotes 3 e 4 da Avenida Engenheira Linamar da Costa,
e que coincide com as entradas principais dos respectivos prédios. O estado de degradação é de tal maneira que implica duas coisas. Primeiro, em questões de segurança. O chão, o pavimento, portanto, além de apresentar grandes irregularidades, tem também, digamos, pedras soltas. Os automóveis, quando passam portanto, por esta zona, fazem levantar pedras que, por vezes, atingem os automóveis que estão estacionados. Depois tem outra questão, que é a questão estética. Portanto, nós, os moradores, e já têm exprimido esse sentimento, quando têm de receber pessoas amigas nas suas casas, portanto, têm vergonha do estado calamitoso em que está, digamos, a frontaria da casa, que é a entrada principal. Nem sequer é uma entrada lateral ou traseiras, etc. É a entrada principal dos respectivos lotes. Portanto, aquilo que nós fizemos nessa carta foi solicitar à Câmara que procedesse à beneficiação, portanto, desse terreno, que nem por cima não é muito grande, é relativamente pequeno e que nós sentimos-nos mais alentados, portanto, para pedir essa beneficiação, na medida em que a Câmara, e bem, tem procedido também a beneficiações de outras áreas, como, por exemplo, o bairro da Assunção, a Avenida Infante Dom Henrique, etc, etc. Portanto, nós achamos que devemos ter um tratamento semelhante, porque, enfim, nós somos munícipes, pagamos os nossos impostos, eu pago o IMI, todos nós pagamos IMI e, portanto, merecemos esta consideração. E é esta a situação que nós queremos expor à Câmara e, para já, portanto, é tudo. Muito obrigado. De facto, não é a área que inicialmente apontavam de 100 a 150 metros quadrados, são 1000 metros quadrados que precisam de ser requalificados, não é essa a questão. E, de facto, nós, também no bairro do Termil, temos previsto fazer essa intervenção. Inclusive, o próprio projeto, posso-lhe mostrar, está feito para fazer essa intervenção. O que temos é muitos pedidos, porque, de facto, durante muito tempo não se fez manutenção nem requalificação do espaço público. Tal como foi referido, temos vindo a fazê-lo não só no bairro da Assunção, em muitos outros locais. Há muitos outros para fazer e temos vindo gradualmente a fazê-los. Portanto, o que eu, neste momento, lhe posso garantir é que o vosso bairro está dentro do nosso planeamento de intervenções, ou seja, está identificado, tem já projeto de execução feito e aguardamos, neste momento, que haja também possibilidade, dentro das empreitadas genéricas que são normalmente lançadas pela Câmara Municipal de Cascais, diretamente através do seu Departamento de Obras ou, eventualmente, pela Cascais Próxima, que é uma empresa municipal, fazer a intervenção no vosso bairro. Não tenho ainda, neste momento, datas previstas para o fazer, mas que estão já no caminho de vir a ser feito, estão. E, portanto, é o que eu lhe posso, neste momento, dar como resposta. Tem agora mais 2 minutos. Sr. Presidente, não querendo duvidar do que acabou agora de me dizer, não disse há bocado, é que essa resposta já nos foi prestada em diversas disposições, entre as quais, as que eu vou citar, em 1990, em 1996, em 1999, em 2010, em 2005 e agora esta recente de 2012. Ou seja, a resposta é sempre a mesma. Ou seja, está previsto, nós iremos fazer, nunca nos dão datas, portanto, quando é que vão fazer e, portanto, isso é chamada não-resposta. É não-resposta porque, digamos, se tem um orçamento, devem saber e devem ter um planeamento, o Departamento de Obras, há de ter um planeamento de quando é que vai fazer. Nem que depois esse planeamento possa ser alterado e ajustado. Isso faz parte da vida, não é? Portanto, o não me dar uma data ou não nos darem uma data não nos inspira confiança nenhuma. Pelo que atrás acabei de dizer. Em 1990, em 1996, em 1999, em 2010, em 2005 e em 2012, desta vez. Portanto, eu gostaria que o Sr. Presidente, se pudesse ser um bocadinho mais concreto, nos pudesse apontar, digamos, uma data prevista.
Segunda coisa, também gostaríamos já agora de saber o que é que está previsto ou o que é que está projetado, portanto, para nós também termos um conhecimento e algum respaldo relativamente àquilo que vai ser feito. Essencialmente, gostaríamos de saber era datas, porque senão, o que é que vai acontecer? Da minha parte, pode ter a certeza do seguinte, é que, a partir de agora, todos os anos, eu venho aqui bater à porta. Sr. Vítor Vieira, concordo em absoluto com o que referiu. Se eu quisesse enganar, dizia-lhe uma data, não é? Portanto, ou seja, eu estava-lhe a pôr uma data. Eu gosto de assumir os compromissos quando sei o que é que posso assumir de compromissos. Não é o caso único, eu tenho estado com situações que as pessoas até nem acreditam quando eu digo que vamos resolver, já estão resolvidas, têm 30 anos, têm 40 anos, no caso em que está aí a fazer essa elencagem de datas, tem 20 anos, tanto quanto eu percebi, a data mais antiga já tem 20 anos. O que eu lhe posso garantir é o seguinte, fizemos uma reestruturação profunda na própria organização dos serviços, temos vindo a identificar todo um conjunto de intervenções e temos estado a fazer essas intervenções. Eu, neste momento, ao não lhe poder dar a data, estou-lhe a dizer que é um projeto que está para acontecer e, portanto, ele brevemente será intervencionado. Tão brevemente quanto comparado com os 20 anos que tem de diferença. Porque, na verdade, se nós formos à raiz do problema, é que no município foram aceites entregas de urbanizações, aceites pela Câmara, que não deviam ter sido aceites, porque isto eram logradores de prédios que, estando para o espaço público, tinham que vir para o espaço público qualificados e não ser abandonados, porque depois entregava-se umas garantias bancárias que normalmente não suportavam o valor daquilo que não era feito e, portanto, isto foi-se deteriorando. Isto era um problema cultural da organização da própria Câmara Municipal de Cascais. Nós hoje passámos a exigir que as entregas das urbanizações, das construções, naquilo que era a obrigação do espaço público, estejam concluídas, estejam feitas. Temos tido uma preocupação grande e estamos a recuperar um passado que não se consegue recuperar todo de uma vez. O que eu acredito, por isso eu podia dizer, olha, estará incluído no orçamento do próximo ano e no primeiro trimestre do próximo ano a obra será executada. E o Sr. Vítor Vieira sairia daqui satisfeito porque eu estava a lhe dar uma data. Eu ainda não tenho essa data e, portanto, não lhe a vou poder dar. O que lhe posso garantir é que neste momento está encaminhado dentro do Departamento para ser executado. Tem já projeto de execução, para o Sr. adianta pouco, mas aqui significa para mim que já está numa fase mais adiantada. E é o que eu lhe posso dizer, porque obviamente posso mostrar e posso mostrar o que é que está previsto fazer no logrador, que isto é uma traseira, para todos os efeitos é nas traseiras do próprio prédio. E tenho aqui o projeto. Sim, está bem, mas em relação à Avenida Adelina Mar da Costa, não é? Portanto, eu tenho aqui todas as placas. Portanto, ou seja, em relação à Avenida Mar da Costa, a zona a intervencionar é esta zona que está aqui. Pronto. E o projeto que estava-lhe a falar de execução é este projeto que corresponde a esta zona que está aqui, ou seja, o vosso prédio, é difícil estar a mostrar, mas o vosso prédio é este e, portanto, a zona que estamos a falar é esta. A Avenida Adelina Mar da Costa passa aqui. Portanto, é neste momento o que eu lhe posso dar como informação. Passa aqui não. Exatamente, passa no sítio onde eu estava a dizer. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer. Se de facto vir que passou tempo, eu espero que não. Ou seja, tenho todo o gosto em recebê-lo cá todas as vezes que entender cá vir. Mas espero que não seja por esta razão, porque entretanto ela esteja resolvida. Eu também espero. Agora, costuma-se dizer, diz o povo, que gato escaldado, água fria tem medo. E depois destas tentativas todas que fizemos anteriormente e que nunca obtivemos resposta, ou se obtivemos resposta, foi-nos sempre posto uma cenoura à frente dos olhos e que nunca nós conseguimos atingi-la. Portanto, isso fundamenta, digamos, a minha desconfiança. Portanto, não tem nada de pessoal com o Sr. Presidente ou com os restantes vereadores. Tem apenas de que a experiência indica-me que, efetivamente, nós andamos a ser logrados, que até já me passou pela cabeça, desculpa estar a abusar um bocadinho do meu tempo, é que o facto, mas agora comecei, vou acabar, o que é que nos tem levado a concluir, oxalá eu esteja enganado,
é que o facto desse terreno, que carece de beneficiação, estar fora do alcance visual de quem passa na avenida, ou seja, ele está uns 20 metros afastados do eixo da avenida e uns 1,5 metro, 2 metros abaixo desse, tenha feito com que, digamos, a Câmara não se tenha desinteressado sobre o assunto. Além disso, não são 1000 e tal metros quadrados, não sei quem é que mediu, mas eu medi e há uma parte que está empedrada e a parte central, não são 1000 metros quadrados, deve ser bastante menos. Peço do abuso. Muito bem. Dizer-lhe o seguinte, não é por facto de estar mais escondido ou menos, ainda este sábado, se não tenho erro, fomos visitar uma requalificação, então essa é que ninguém via de lado nenhum, a não ser os próprios moradores do prédio, porque era na totalidade das traseiras do próprio prédio que dava para um outro prédio ali na parede. Portanto, não é uma questão de visibilidade, é uma questão de facto de identificação, de precisão, de passar a projeto e de projeto passar à execução. E é nessa fase que estamos. A experiência que tem de gato escaldado de água fria tem medo. É aquela que eu tenho verificado com muitos outros municípios, porque, de facto, pessoas que estão à espera há muitos anos de intervenções e que não acontecem, leva a essa dúvida. Tenho o caso mais curioso, ou se quiser até mais engraçado, foi na circular interna de Manique, que estavam lá 3 senhores já de alguma idade e quando me viram lá, ainda antes de iniciar a obra, perguntaram quem eu era, se eu era da Câmara, disse que sim. E ele disse, chefe, então esqueça que isso nós já estamos aqui há tantos anos e nunca ninguém fez o raio da estrada. Ela está lá feita para benefício de Manique. E do Conselho, porque aquilo era o nó-górdio aqui da zona rodoviária. O que eu lhe posso garantir é que o vosso projeto está em linha para ser executado. Podia-lhe estar usando a sua expressão, a pôr uma cenoura à frente, que era dar-lhe uma data. Eu, neste momento, não tenho essa data. É o que eu lhe estou a dizer, é o que eu lhe posso dizer e o compromisso que eu estou a assumir. É o compromisso que eu sei que posso cumprir. Daqui, eu normalmente não saio porque não gosto depois de não cumprir os meus compromissos e, portanto, não ter isso executado. Eu estou-lhe a dizer isto, não quero agora com isto, nem quero criar nenhuma expectativa, nem falsa expectativa. Mas como estamos a falar em empreitadas genéricas, nada diz que o senhor saia daqui e daqui a uma semana ou daqui a um mês não estejam as máquinas lá colocadas, porque são nas genéricas, eles vão entrando com este tipo de projetos. Mas não é expectável isso, mas não quero criar essa expectativa, mas pode também acontecer. Se me permite, Sr. Presidente... Agora já é mesmo excepcional, faça favor. Se quiser... Juntamente com os serviços técnicos. Dá-me licença, é isso que eu vou fazer. Não, isso fazemos com todos os municípios, têm essa capacidade, até porque mais do que isso, é que posso dizer que isso tem-nos trazido várias vantagens. A saber, uma que o senhor já mencionou. Eles têm medido, de facto, há aqui 2 zonas distintas, com intervenções distintas, uma de 1000 metros no global, mas divididas sensivelmente a meio, 500-500. A outra é porque há municípios que têm competências técnicas que às vezes ajudam a resolver problemas também e a acompanhar os próprios problemas técnicos. E, portanto, nós temos promovido o mais possível essa junção dos próprios municípios com o quadro técnico da Câmara. Portanto, isso está perfeitamente... Eu estava aqui até há pouco a olhar para ver se estava aqui algum responsável do Departamento de Obras, de facto não está, mas terá todo o diretor municipal, o engenheiro Bernardo Pinto Gonçalves, mas que, se quiser também enviar-me um e-mail, e se puder assentar o meu e-mail, que é aquele que me não é pessoal, porque é institucional, mas que vem diretamente para mim, é carlos.carreiras@cm-cascais.pt. Se me quiser mandar um e-mail, se fizer esse favor, eu posso reencaminhar esse e-mail para os serviços e pô-lo diretamente em contacto com os próprios serviços. É a forma como temos funcionado em outra... Bernardo Pinto Gonçalves. Ele é o diretor municipal, certamente ele depois delegará em alguém da equipa que fará o acompanhamento do processo. Já agora, eu depois vou pedir é que me devolva este papel, mas já pedia... tem aí o que eu tenho aqui? Então já agora, se o Sr. Vítor quiser
ver e depois no fim devolve-nos, só porque isso faz parte da ata, depois posso-lhe mandar isso de forma digital. Muito obrigado. Chamava agora o Sr. Eugénio Nascimento. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vereadores. O meu nome é Eugénio Nascimento, como disse, comigo estão mais dois senhores, o Sr. Carlos Saraiva da Costa e o Sr. António Azevedo Gomes. Nós representamos os proprietários de 3 terrenos na estrada exterior à Areia. Isto é um assunto que se arrasta há 16 anos e que culminou em 13 de fevereiro deste ano, com uma reunião com o Sr. Vereador Pitera Lopes, em que nos apresentou 3 lotes de terreno que seriam suscetíveis de troca com os terrenos que nós temos na Areia. O Sr. Vereador prometeu, dentro de 15 dias, naquela altura, fornecer-nos todos os elementos com as características dos terrenos e pormenores dos terrenos, e passaram 6 meses e nada aconteceu. O assunto, como disse, desarrasta-se há 16 anos. Em setembro vão haver eleições novas, a gente não sabe o que é que acontece e é um panorama um bocado escuro. Muito obrigado. Eu pedi ao vereador Nuno Pitera Lopes para dar o esclarecimento que entender, independentemente depois de eu também poder acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E que eu me comprometi, no espaço de 15 dias, a apresentar toda a documentação relativa a 3 lotes possíveis de efetuar permuta para resolver a questão que está por resolver há 16 anos e que até à data ainda não foi possível resolver. Acontece que esses lotes que foram identificados e que foram apresentados como potencialmente possíveis para efetuar a permuta, e para que não volte a demorar mais de 16 anos a resolver, foi decidido efetuar levantamento topográfico sobre esses 3 lotes de terreno, dado que, por norma, e como são terrenos que foram cedidos, também eles, há cerca de 16 anos, outros há menos, mas são terrenos que estavam inseridos no âmbito de alvarás de loteamento, onde eram constituídos vários lotes de terreno e alguns desses lotes de terreno ficavam para o município. Acontece que já se verificou por mais de uma vez que os lotes iam sendo construídos e, por alguma razão, se for retirado 5 metros a um lote, 5 metros a outro, 5 metros a outro, por vezes chega ao fim, como aconteceu já em alguns casos, e o lote municipal não tem X metros quadrados, mas tem X menos os que foram retirados a todos os outros. De modo que apenas e tão só não foi ainda apresentada toda a documentação possível, porque estão a ser efetuados os levantamentos topográficos para confirmar que os lotes estão em condições e estão de acordo com aquilo que será para permutar. Muito bem. Só dizer o seguinte. Já vai estar também 2 minutos adicionais. Estamos a falar de uma situação excepcional. A responsabilidade aqui é de um particular que ficou de fazer as cedências e ficou de assumir com a Câmara, comprometeu-se com a Câmara, a quando da construção da estrada, a um conjunto de obrigações que não as tem cumprido. E, portanto, a Câmara aqui, o que está a substituir com esta proposta é numa situação de excepcionalidade para não deixar prejudicados terceiros, que neste caso são os senhores, perante esse não cumprimento de um outro interveniente, que todos sabemos ali na zona, e que não cumpriu de facto. O que eu ia dizer é o seguinte, é que 4 meses para fazer o levantamento topográfico é mais do que suficiente, e se os senhores, portanto, os lotes estão identificados, eu penso que os senhores já têm a indicação de quais são esses lotes a promutar, pelo menos pelo que eu estou a ver aqui na documentação
o antigo responsável pelo património, que era o Sr. Dr. António Manuel Rodrigues, ter-vos-á informado de quais eram os lotes a serem permutados. Se não informou, nós informamos. E, portanto, aqui a questão é acelerar, por um lado, o tal levantamento que está a ser feito, mas também os senhores querendo também fazerem esse levantamento, ou porventura irem verificar se esses lotes têm as condições que consideram ser aceitáveis nessa mesma permuta. E, portanto, é isso que eu sugeria, é que, independentemente do trabalho que a Câmara vai ter que fazer e que eu peço ao vereador Nuno Piteira Lopes para está a ser feito, mas, enfim, mas para concretizar, que os senhores também querendo, fiquem a saber já quais são os lotes, podem vir lá verificar, enfim, o conhecimento que tenho, têm capacidade para também perceber se os lotes têm as características que estão a ser identificadas ou não, e para nós podermos acelerar esse processo, porque ainda terá que vir a reunião de Câmara essa mesma permuta, e nós já não teremos, eventualmente teremos uma reunião de Câmara no princípio de setembro, depois já será necessariamente no mandato que se inicia no final do mês de setembro. Sr. Presidente, o que me parece que não funcionou muito bem, eu aceito essas justificações, eu compreendo que a Câmara, para fazer um levantamento, leve 6 meses ou mais, depende das circunstâncias. Eu compreendo isso tudo. Agora, o que não compreendo é que, passado 6 meses, a gente não tenha tido qualquer tipo de notícia acerca do que está a passar. Se realmente querem colaboração, podiam ter dito qualquer coisa. A gente não... Tem toda a razão. Até porque eu tenho aqui qual é a informação dos lotes que estão a ser feitos os levantamentos. Também essa informação, por maioria de razão, já vos devia ter sido fornecida. E, portanto, eu ia pedir ao vereador Nuno Piteira Lopes que hoje vos fornecesse esta informação que aqui está, que ainda para mais é uma informação dos serviços que já têm algum tempo e, portanto, nesse sentido, fornecer os tais 3 lotes, ou seja, as propostas de permuta. Portanto, isso pode ser já fornecido a vós e, como eu disse há pouco, querendo, vão lá verificar, podem fazer essa verificação e pode-se fazer a permuta mesmo com o processo nosso a decorrer sobre a validação das áreas. Nós nem sequer ficámos com elementos, a gente viu não, na era altura... isso é que eu estava convencido que os senhores já tinham quais é que eram os possíveis. Não. Pois, gente, na altura verificámos os locais, pelos bonecos, os desenhos, verificámos os locais, em princípio a gente é capaz de aceitar, mas é tudo muito vago, não é? Ficar precisamente, ao fim dos tais 15 dias, de nos fornecer os elementos mínimos de levantamento, de localização, para a gente assentar ideias, não é? O Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes pedia que hoje fossem fornecidos pelo menos esses dados, fosse acelerado o levantamento topográficos que estão a ser feitos. Deixe-me só agora terminar. E caso, tendo interesse, poderem também ir verificar se as características do que está a ser dito se verificam no terreno também. Portanto, ao fim e ao cabo, se quiserem quase fazer um levantamento topográfico, não é isso que está-se a pretender, para o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, hoje até ao final do dia, dar-vos as indicações claras dos terrenos que estão a ser feitos os tais levantamentos topográficos e aqueles que nós iremos propor que seja realizada a permuta. E há alguma hipótese, no caso de se aceitar esses terrenos, disso ficar definido até setembro? Há o caso de, havendo uma reunião, nós vamos ter uma reunião na próxima semana, que é quarta-feira, terça-feira, para essa já não haverá, à partida, possibilidades. Mas ainda não combinei com os seus vereadores de realizarmos uma reunião no princípio de setembro, quanto mais não seja... Logo no princípio será dia 2 de setembro, e nessa reunião, sim, eu não vejo razões para que não esteja o processo concluído até dia 2. Sr. Presidente, aquilo que eu lhe estou a pedir, não sei se é possível. Se é possível, o meu medo é que a gente chegue a setembro e comece uma nova história, não é? E o senhor compreende isso? Eu confesso-lhe que compreendo o seu medo, mas eu não estou com esse receio. Mas, enfim... Tudo bem, eu aceito essa sua posição. Mas há de compreender que a nossa... Não, a questão aqui não é isso. A questão aqui é se ainda houvesse diferença
não tivéssemos chegado a acordo, não houvesse a disponibilidade da Câmara de, excepcionalmente, fazer essa permuta de terrenos da forma como está a ser trabalhada, essa é que é a razão válida e, portanto, isso não tem a ver com o calendário, já tinha capacidade para estar feito. Mas o Sr. Vereador... já constitui uma aceitação da Câmara de fazer as trocas? É isso que o Sr. Vereador está a dizer. O que o Sr. Vereador estava a dizer é que eu não posso estar a propor aos senhores que façamos a permuta destes terrenos municipais pelos Sim, senhor, vossos... porque tem que fazer o acerto das áreas. Se eu vos estou a dar terrenos municipais, porque isso já aconteceu em variedíssimos casos, que, sei lá, dizia que tinham 1000 metros e afinal tinham 800. Sim, enfim, eu uso isso isso depois acontecer. Origina um problema maior a seguir, que é Sim, depois... senhor. Sim, senhor. E, portanto, é isso que o Sr. Vereador estava a dizer, que estavam a salvaguardar que tudo aquilo que nós estávamos a fazer estava correto, no pressuposto de que vai realizar a permuta. Ou seja, verificando-se que está tudo ok nos terrenos que nós estamos a propor permutar, que essa permuta se realiza. Sim, senhor. Muito obrigado. Eu tinha aqui uma súmula, mais uma súmula do assunto. Se não se importa, pode deixar ficar, de qualquer das formas, o assunto já tem muitas súmulas cá na Câmara. Mas pode deixar ficar. Muito obrigado. Chamava agora o Sr. Fernando dos Santos Inácio. Bom dia, meus senhores. Já sabem o meu nome, já foi anunciado. Luís Dantas é uma rua pequenina, tem para aí 50 ou 60 metros de comprimento e tem uns passeios muito largos, excessivamente largos talvez. Acontece é que o passeio, um deles principalmente, do lado do qual existe uma série de lojas, inclusive 3 estabelecimentos de restauração, são utilizados para estacionamento de viaturas, não só pelas pessoas que ali moram, mas também para quem vai aos estabelecimentos. A utilização como estacionamento é feita de um modo selvagem, extremamente perigoso, e isso, portanto, eu moro ali há 40 e poucos anos e a situação vem-se agravando progressivamente. Decidi, em 2008, fiz um pedido de transformação parcial do passeio em estacionamento de viaturas. Portanto, o primeiro pedido foi feito em novembro de 2008, não teve resposta. Em abril de 2009, tornei a referir a questão, continuei a não ter resposta. Fiz uma terceira carta em julho de 2009, voltou a não ter resposta. Tenho os comprovativos da recepção dos documentos. E finalmente, em 24 de março, questionei novamente a Câmara, que me fez uma resposta por mail em 2011, informando que para o local foi elaborada a proposta de trânsito T112/10, aguardando-se a sua execução. Posteriormente apareceu o orçamento, aquela iniciativa camarária do orçamento participativo. Concorremos, não obtivemos votação suficiente para que fôssemos selecionados e voltei a fazer uma carta à Câmara perguntando qual era a situação, em virtude de termos sido chumbados, não tivemos o número de votos suficientes para ser selecionados. Qualquer das maneiras, responderam-me que, sim, senhora, que estava tudo muito bem, mas lá eu aqui perdi-me um bocadinho, até que finalmente, como não havia qualquer tipo de iniciativa, pedi uma intervenção na Câmara. Mandaram uma carta dizendo que, a carta dizia, informamos que a proposta de execução elaborada para este serviço já foi enviada para execução para a empresa responsável pela obra. Evidentemente que já não valeu a pena vir à sessão, fazer as pessoas perderem tempo, porque já estava dada uma resposta, não me iam dar outra, mas é que, entretanto, passou-se mais de um ano e está tudo na mesma. Eu chamo a atenção porque a situação é extremamente perigosa, há crianças no passeio, há pessoas idosas, e os carros sobem ali de qualquer maneira, sem respeito por ninguém. De maneira que eu agradeço que seja feita qualquer coisa, ou pelo menos, enfim, que se diga se está proposto, se vai avançar, se não vai avançar, enfim. Agradeço que façam os vossos comentários.
Muito obrigado. O que eu tenho de informação dos serviços, e é uma situação mais ou menos análoga àquela que já há pouco aqui abordámos, em relação ao bairro do Termil, neste momento está em conclusão o tal estudo de sinalização que referiu, o tal T112/10, e que se prevê que esteja concluído e entregue até ao final deste mês, princípio do mês de agosto. Porque o que está em causa é a necessidade ou não de realizar muros de contenção e de estudar quais são as infraestruturas que estão no subsolo. Portanto, são as duas questões que estão a ser analisadas. O que está aqui previsto, e aqui já posso dar uma data, porque já é um compromisso dos serviços e dentro daquilo que há de compromissos meus com os serviços, eles apontam para que o vosso projeto seja incluído no orçamento de 2014 e que as obras possam ser realizadas em 2014. Esta é a informação que eu neste momento posso dar, mas, do mesmo modo como há pouco referi, não há razão nenhuma para não estar também, se tendo interesse, em contacto com os próprios serviços, de uma forma mais direta do que através de cartas e de estar em contacto direto com eles. Pronto, muito obrigado. Aceito a explicação. Muito obrigado. Muito bem, está terminada a reunião, não havendo mais munícipes inscritos, e resta-me agradecer a todos a forma como a reunião decorreu e desejar um bom resto de dia. Muito obrigado.